Já pega aí a tua Bíblia, em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 6. Nós vamos descobrir hoje uma coisa muito importante. Carta aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca aí a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra. Meu Pai, nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, meu Deus. Então fala poderosamente a cada coração, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste o máximo de atenção. Essa palavra, amados, fala sobre imutabilidade. Uma coisa imutável é uma coisa que não muda. Fala também sobre uma âncora, a estabilidade. Lembra daqueles enormes navios? Para que eles fiquem firmes, para que a maré não os leve, eles lançam aquelas âncoras. Então essa âncora é a nossa esperança. E ele fala também que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele é o nosso precursor. Pastor, o que é um precursor? É aquele que chega primeiro. Deu para entender? Então o precursor é aquela pessoa que chega antes. E ele fala que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, e quem é o Melquisedeque? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Na própria palavra, o próprio escritor de Hebreus. E quem escreveu Hebreus, pastor? Não se sabe. O que se sabe é que o escritor de Hebreus, ele estava inspirado quando ele escreveu. Estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo até aqui? Então o Melquisedeque era o sacerdote do Senhor. Ele vai aparecer no Antigo Testamento. E ele é, amados, uma figura de Jesus Cristo. Uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Vamos ver aqui. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 7 agora. Não desmarque, tá bom? A carta aos Hebreus é onde nós vamos ler. Capítulo 7, versículo 1. O escritor, ele vai nos responder quem era o Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 1, quem encontrou? Ele diz, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Essa palavra Salém é uma palavra hebraica, e é o Shalem, cujo sentido primitivo teria sido capital da guerra e paz. Mais tarde, essa expressão passou para o idioma aramaico
como a cidade da paz. Então Salém seria o futuro Jerusalém, a cidade da paz. Então esse homem era o rei de Salém, que apareceu para o Abraão. O Abraão, ele vai libertar o seu sobrinho, e quando ele volta daquela batalha, daquela vitória, no caminho, ele se encontra com Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que o Abraão, ele seguia. Então, ele já era o sacerdote. Pastor, e o que é que significa a palavra sacerdote? Entenda bem, a diferença entre o sacerdote e o profeta é basicamente essa. O profeta, ele prega a palavra de Deus. Então ele leva Deus até o homem, porque ele traz a palavra. E o sacerdote, ele faz o inverso. Ele leva o homem até Deus. Quem está entendendo isso aí? Então há cada papel. E Jesus Cristo, amados, ao mesmo tempo, era rei, profeta e sacerdote. Ele traz todas essas qualificações. Então, o Melquisedeque, o Abraão vai se apresentar diante dele, e ele vai entregar os dízimos daquela vitória que ele teve. E o Melquisedeque vai abençoar o Abraão. Então, para o escritor, e o que nós entendemos? Que o Melquisedeque era superior ao próprio Abraão. E o sacerdócio, amados, levítico, veio depois. Por quê? Porque o Abraão é o pai de Isaque, o Isaque é o pai de Jacó, e o Jacó é o pai das 12 tribos, entre elas a tribo de Levi, que viria o sacerdócio através deles. Então Levi veio muito depois de Melquisedeque. Quem está entendendo até aqui? O sacerdócio levítico veio muito tempo depois. Vamos continuar aqui. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Olhe para mim aqui. Você lembra de quem? Alguém que é rei e também sacerdote. Lembra de quem? Do Senhor, é óbvio. Somente o Senhor, amados, ao mesmo tempo é rei, é sacerdote e é profeta. O Melquisedeque também era a mesma coisa. Vamos ler mais uma vez, ó. Porque esse Melquisedeque, ó, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele tinha essas duas funções. Que mais, pastor? Versículo 3 agora, ó. Ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Agora preste atenção o que o escritor diz, ó. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que é que ele está dizendo? Mas o que é que ele está falando do Melquisedeque? Quem era ele? Pastor, como era o nome do pai dele? Como era o nome da mãe dele? Ele veio da onde? A Bíblia não fala. Sem pai, sem mãe. Não é que ele não apareceu do nada. Mas não interessa de onde ele veio. Interessa o quê? Que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Era um sacerdote do Senhor. Ninguém foi querer saber qual era a família dele. Mesmo porque ele não era, mas da família de Levi. Porque Levi não tinha nem nascido ainda. Não tinha importância isso aqui. Então ele deixa bem claro, não tinha nem pai nem mãe. Nesse sentido, de não ter uma genealogia. Mas, ele diz aqui bem claro, ó, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele é uma figura de Cristo. É semelhante como? Porque eu já expliquei para você. O Senhor Jesus, ele também é rei, é o rei eterno, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é sacerdote. Por que ele é sacerdote, pastor? Porque ele falou:
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele que tem essa condição de nos levar até o Pai. Por isso que ele é sacerdote. E por que ele é profeta? Porque ele é a própria palavra. Ele é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Agora outra questão. Por que, pastor, que ele era superior ao Abraão? O escritor ele vai responder. Vamos ver aqui, ó, versículo 4. Ó. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda o que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Olha para mim, ele está deixando alguma dúvida aqui? Ele diz, sem contradição. Se o Abraão, ele entregou os dízimos para ele, quer dizer o quê? Que ele é superior ao Abraão. Entre os personagens bíblicos mais importantes, é óbvio, sempre vai ser o Senhor em primeiro lugar. Mas depois, Moisés e o Abraão, eles são os personagens principais. Mas o próprio escritor ele deixa bem claro, sem contradição, o Melquisedeque é superior ao Abraão. Vamos continuar, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 7, agora a partir do versículo 9. O sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levita. Olha o que ele vai dizer, ó. Capítulo 7, versículo 9, ó. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O que ele está dizendo? Que o Levi, através de Abraão, está entregando os dízimos ao Melquisedeque, porque ele ainda não tinha nem nascido. Continuando aqui. E por que que o Melquisedeque ele existiu? É outra pergunta também que o próprio escritor ele vai responder, ó. Ele diz aqui, capítulo 7, versículo 11, ó. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ele diz, olha, por que que o Melquisedeque ele teve que existir? E se a lei era tão perfeita, se o sacerdócio levítico era perfeito, por que que teria que vir um que seria sacerdote como o Melquisedeque, teria que vir depois, se aquele trabalho da lei era perfeito? O que ele está dizendo? Que aquilo ali era ainda transitório, que teria que vir aquele que teria essa mesma linhagem, a linhagem de Melquisedeque. Vamos continuar. Capítulo 7, versículo 13 agora. Ele vai falar que agora Jesus, amados, é como Melquisedeque. Aqui, ó, versículo 13, ó. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote,
que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhe para mim aqui, o que ele está dizendo? Que Jesus Cristo não veio da linhagem de Levi. Nós sabemos, amados, que Jesus Cristo, ele nasceu da tribo de Judá. Nós sabemos também que a sucessão sacerdotal era a família de Levi. Só poderia ser sacerdote, amados, aquela pessoa que nascesse daquela família. Quem está entendendo isso aí? Segundo a lei, Jesus Cristo não poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas a ordem dele, ele diz aqui, ó, no finalzinho do versículo 11, ó: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga amém por isso. Então, amados, esse sacerdócio aqui é o sacerdote superior. Por quê? Ele diz claramente: eternamente. Olha para mim aqui. Aqueles sacerdotes levitas da tribo de Levi, eles ainda existem? Não. Não praticam mais os rituais. Pastor, pode ainda existir pessoas da família de Levi? Acredito que sim. Mas o sacerdote eterno é aquele que veio como Melquisedeque. Vamos ler mais uma vez. Ele diz, ó: segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18 agora. O que ele vai dizer agora? Que a aliança da graça é superior à aliança da lei, ó. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha para mim aqui. Ele está dizendo, amados, que a lei é abirrogada. Pastor, o que é uma coisa abirrogada? Sem efeito. Torna nulo. Por que ela se torna nula, sem efeito? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei, ela é importante? É, não deixou de ser importante. Mas por que ela é fraca e inútil, segundo o escritor? Porque ela não tem poder para mudar a vida de ninguém. Ela não salva a pessoa. A lei, ela não salva. Ela mostra para você o que está errado. Ela acusa você daquilo que está errado. Mas ela não muda o teu coração. Nenhum coração, amados, foi mudado por causa da lei. Dentro de você, dentro de nós, essa mudança só é feita através da fé em Jesus Cristo. Nos tornamos, amados, novas criaturas. Nos tornamos pessoas diferentes. O nosso pensamento agora é diferente. Quem mudou isso? Foi a lei? Não. A lei não tem esse poder. Quem nos mudou foi a graça de Deus, através da nossa fé. Vamos continuar. É muito forte, amado, esse texto aqui da carta aos Hebreus. Ele deixa muito claro. Versículo 19, ó: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga amém por isso. Quem jurou foi o próprio Deus, que o filho dele seria esse sacerdote. E qual é a função do sacerdote, pastor? Como eu falei para você, a função do sacerdote é levar a pessoa até Deus.
É Ele que tem esse poder, amados. Quando você ora, no final, o que você diz? No nome de Jesus. Pastor, mas se eu falar no nome da Maria, no nome do Melquisedeque, no nome do Kardec, não vai acontecer nada. Porque o sacerdote eterno é o Senhor. A nossa oração, amados, ela só tem essa autoridade se for no nome de Jesus Cristo, porque é Ele que tem esse poder de fazer essa transição entre você e Deus, entre nós e o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Ainda no capítulo 7, versículo 22, ó. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. O que é um fiador? Um fiador é aquela pessoa que dá a garantia. Então ele é o nosso fiador. Olha para mim aqui. Ele colocou a mão no fogo por você. Ele falou: olha, eu faço por ele. Eu me comprometo por ele. Eu dou a minha vida por ele. E ele fala, amados, olha aqui, do conserto. E de tanto melhor conserto. Conserto com C. O conserto pode ser um conserto musical. Pode ser um conserto de um eletrodoméstico, de um carro. Tem conserto com C e conserto com S. Esse conserto aqui é uma aliança. Olha para mim aqui. Por isso que nós vamos celebrar hoje a Santa Ceia. Lembra o que ele fez? Quem lembra aqui? Do texto. O que aconteceu? O que ele levou para o Abraão? Dízimo, quem levou foi o Abraão para ele. Mas o que ele levou para o Abraão? O pão e o vinho. Irmãos, olhe para mim aqui. Ele levou o pão e o vinho na época do Abraão. Aquelas pessoas ali poderiam nem entender o que estava acontecendo. O pão e o vinho simbolizava o quê? O conserto. Todas as vezes, amados, que aquelas pessoas daquela cultura, eles se reuniam para comer algo, era para fazer um acordo. Depois que era fechado o acordo, eles se reuniam para comer alguma coisa. Lembra quando Jesus sentava na mesa? E sentava com ele os publicanos e as meretrizes? O que é que significava sentar com aquelas pessoas? Que ele era amigo delas. Que ele estava fazendo um acordo com elas. Ele não se sentava, amados, com qualquer pessoa. Você não vai sentar numa mesa com o seu inimigo. Você não vai chamar para a tua casa alguém para comer se você não confia naquela pessoa. Então havia esse costume. Então o concerto, hoje, amados, nós vamos celebrar esse concerto aqui, que é eterno, feito com o sacerdote que o próprio Deus jurou. Você é o sacerdote eterno, segundo a ordem do Melquisedeque. Diga amém por isso. Vamos lá. Versículo 26 agora, para a gente fechar. Então Jesus é esse sumo sacerdote, amados, que todos nós precisamos, que o mundo precisa. Ele diz aqui, versículo 26, ó. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha como é forte isso aqui, irmãos. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha para mim aqui. Teria que ser assim, irmãos. Essas palavras aqui, amados, que foram escritas, teria que ser alguém muito nobre, porque ele usa as palavras bem difíceis. Essas palavras aqui são bem difíceis. Teria que ser alguém nobre, teria que ser um erudito. São palavras, amados, que a gente tem que buscar o significado delas. Convinha que esse sumo sacerdote, ele teria que ter essas qualificações. Vamos ler de novo aqui. Aqui, ó. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores
e feito mais sublime do que os céus. Que mais? Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito até 2023. É isso? Até quando aí? Perfeito para sempre, irmãos. Eu pergunto para você, ele deixou bem claro ou não? Eu não precisava nem explicar para você, porque ele deixa bem claro, olha, ele teria que ser assim, porque esses outros são fracos, são homens, eles também pecam, aí toda vez tem que fazer a mesma coisa, traz o animal e sacrifica o animal todo dia, isso é cansativo, mas ele não, ele é santo, imaculado, mais perfeito do que os céus, e o seu sacrifício foi o sacrifício perfeito. Agora, esses rituais, como é que ele fala aqui, irmãos? Os rituais, ele diz que foi abrogado. Aqui no versículo 18, os rituais, ó. Porque o precedente mandamento é abrogado, é sem efeito, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmãos, não é necessário mais esses rituais, porque o Senhor, ele foi além do véu. E cada pessoa, amados, precisa dele. Cada pessoa precisa entregar a vida para ele. Porque a parte dele, ele fez. Mas cada um de nós temos que fazer também a nossa parte. Qual é a nossa parte? Em primeiro lugar, aquela pessoa que ainda não entregou a vida para ele, tem que fazer isso. Para quando, pastor? Para ontem. Mas tudo bem, se não fez ainda, faça hoje. E para nós, já entregamos a vida para ele, devemos observar os seus mandamentos. Devemos observar, amados, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele deixou para os apóstolos, que é a pregação da palavra, é o evangelho, obedecermos ao evangelho do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos celebrar esse concerto. Como está, amados, a nossa vida diante desse concerto? O Senhor, ele não muda. Quem muda somos nós. Por isso que toda vez nós temos que fazer essa reflexão. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Vamos fazer essa reflexão. Você vai fazer a tua oração. Se há pecados, você vai pedir perdão ao Senhor. Para que possamos, amados, celebrar esse concerto com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplaude ao Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus.